Olá, queridos, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, você que nos segue no nosso canal. Nós estamos caminhando na série Mapeamento Espiritual. Quero aproveitar você que quer mergulhar, se aprofundar nessa área. Existe um site hoje, cursos.pastorlobo.com. Você ali vai poder aprofundar nesse ensino. E também temos um site onde nós oferecemos o material que vocês precisam para crescer na área, que é o www.institutoexodos.com, onde tem uma loja virtual. Nós estamos falando sobre mapeamento espiritual e eu quero lembrar que o mapeamento ele busca encontrar as causas que viabilizam a exploração demoníaca na vida de uma pessoa. Muita gente quer buscar a gente e acha que as coisas se resolvem de uma hora para outra. Muitas vezes os processos de libertação, o próprio nome diz processo, ele leva mais tempo do que nós imaginamos. Eu tenho experimentado cuidar de pessoas. Por exemplo, eu tenho tratado de uma pessoa que chegou no nosso gabinete com um quadro crônico de tristeza profunda, e a gente começa a buscar na vida dela quando foi que aquela tristeza tocou na vida dela. Então eu sempre pergunto, assim como Jesus, ele pergunta em Marcos 9:22 e também em Mateus 17, ele pergunta, desde quando acontece isso? Essa resposta está sempre na Bíblia. A mulher encurvada de Lucas capítulo 13, ela estava encurvada há 18 anos. O aleijado do tanque de Betesda, de João 5, ele estava ali aleijado há 38 anos. A mulher com fluxo de sangue, ela estava sofrendo há 12 anos. Jesus pergunta para o pai daquele menino, aquela criança que está sendo possuída por um espírito imundo, desde quando acontece isso? Ele fala desde a infância. Então, a entrada, a infiltração maligna, demoníaca, ela tem um momento exato, é um momento de rebelião, é um momento de ódio, ou é um momento de acordo espiritual. Os acordos espirituais são contratos firmados com desobediência, onde a pessoa exclui Deus e passa a buscar alívio naquilo que é o ocultismo. Quando nós falamos sobre processo de libertação, entenda isso. Você tem que saber discernir aquilo que é sintoma daquilo que é a causa real do problema. Muita gente acha, pastor, olha, o problema na minha casa é a cachaça, é a maconha, é o crack, é o vício no jogo, é o temperamento hostil, são as palavras malignas. Mas na verdade isso são apenas o quê? Sintomas. Por exemplo, Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. O problema não é a palavra maligna. O problema é o coração maligno, que é envenenado e envenena a pessoa. E ela acaba transmitindo palavras de ódio, de violência, de estupidez dentro da sua própria casa, da sua própria família, da sua igreja, do seu trabalho. Então eu preciso buscar a razão pela qual aquela entidade maligna está, de alguma forma, atingindo uma vida e adoecendo a família inteira. Está entristecendo a família inteira. Então, eu sempre busco sintomas. Existem sintomas que eles são reais quando nós investigamos as pessoas. Mas lembre-se, o problema não é o demônio. O demônio ele só está vivendo na vida da pessoa porque ele encontra um abrigo ali. Espíritos imundos, ou seja, demônios, eles não têm um corpo, são espirituais. E para eles manifestarem, eles precisam de um corpo. Mas para que eles entrem dentro do corpo de uma pessoa, para possuir, para oprimir, eles precisam de permissão. O espírito imundo não entra na vida de uma pessoa porque ele quer entrar. A pessoa precisa permitir isso. Através de quê? Através de desobediências crônicas. Através de desejos que são... o espírito imundo ele usa muito a questão da tentação. Ele oferece para a pessoa uma saída rápida de um problema, uma fraude, um acordo
nupcial, um acordo sentimental, romântico, fora do desejo, da vontade, do caminho do Senhor. Então, quando eu vou buscar o problema na vida da pessoa, eu quero saber, em primeiro lugar, quando ele entrou, desde quando ele está sofrendo. Eu estava falando aqui que eu atendi uma pessoa, isso é muito comum em nosso gabinete, que veio falando assim: pastor, eu sofro de uma tristeza profunda. Isso é aliado muitas vezes a transtornos bipolares, a transtornos borderline, a transtornos... Existe a pessoa que tem toque, tem a pessoa que está se automutilando. Hoje muitos adolescentes se cortam debaixo do braço, na barriga, na virilha, buscando alívio de dor. Quando a pessoa se corta, por exemplo, o organismo muito inteligente libera uma espécie de um anestésico. E esse anestésico alivia a dor do corte, mas também alivia a dor emocional de um turbilhão de sofrimentos daquele adolescente. Então, eu sempre vou buscar a razão que entrou. E eu perguntei para essa senhora: quando isso aconteceu? Ela fala: pastor, isso aconteceu comigo desde que eu sou criança. Eu nunca fui feliz na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Eu me casei, eu tenho uma filha, eu tenho um filho maravilhoso, eu tenho netos, eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho recursos financeiros, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma boa casa, mas eu continuo infeliz. Naquele momento, eu peguei na mão dessa pessoa, nas mãos dessa pessoa, e comecei a confessar Jesus Cristo com ela. E pedi para que ela rejeitasse todo o espírito de tristeza, todo o espírito de sofrimento, de dor e de amargura. E naquele momento manifestou um espírito imundo, um espírito de tristeza, que disse: eu estou aqui desde o berço dela e eu não vou sair. E nós vamos descobrir o quê? Que foi uma criança rejeitada ainda no ventre da mãe. Nós levamos essas pessoas ao entendimento de que Deus é Pai, que Deus, ele não rejeita, Deus, ele ama, Deus é um Pai amoroso, que quer os filhos perto. Ele fala: quantas vezes eu quis te ajuntar, te proteger, como uma galinha protege o pintinho, você não quis. Então as pessoas rejeitam o amor de Deus. Eu tenho que levar a pessoa de novo ao amor do Pai, fazer ela confessar o nome de Jesus e fazer ela servir como filha na casa do Pai. Essa pessoa hoje está livre, liberta. Você: pastor, eu nunca tinha experimentado uma alegria na minha vida como eu estou experimentando agora. Então, a libertação faz isso. Só que o libertador, ele precisa ser muito prudente e inteligente. Por exemplo, uma pessoa que sofre de tristeza profunda, de ansiedades, de depressões, ela normalmente passa por um clínico, por um psiquiatra, que é um médico. É um médico que pode abençoar a sua vida. E deve abençoar a sua vida. Ele vai o quê? Organizar a química do seu cérebro com medicamentos, com uma terapia medicamentosa. O corpo, durante algumas fases da vida, ele perde a produção de alguns neurotransmissores. São noradrenalina, dopamina, lítio. Tudo isso organiza as alegrias, as sensações de bem-estar na mente da pessoa. Então, você está ouvindo a gente e pode estar falando: meu problema é esse, pastor. O meu problema é espiritual. Na verdade, nós somos seres que temos um corpo. Nós somos de carne e osso. Nós temos uma mente que guarda as emoções, nós chamamos isso de alma, e temos um espírito. Então, o primeiro conselho que eu te dou é: não abandone a sua terapia. Continue com o seu médico e cuidando do seu médico. O médico, ele funciona como um sacerdote que vai verificar se você deve ou não abandonar ou continuar com a terapia medicamentosa. Eu quero aconselhar você a buscar o médico. Se for uma questão de tristeza profunda, que seja necessário trazer um profissional, um psicanalista, um psicólogo, você deve buscar. Ele é um bom conselheiro. Você tem um pastor numa igreja, ele é um bom conselheiro. Agora, se a questão é espiritual, nem o médico e nem o psicólogo vão conseguir solucionar. Aí você deve buscar o quê? A ajuda de um pastor que pode abençoar a sua vida. Quando nós traçamos esse mapeamento espiritual, então, eu dei um exemplo aqui de um quadro.
a gente vai ver que existem alguns sintomas que eles quase sempre acusam algum problema na vida espiritual da pessoa que deve ser tratado, e eu quero dizer cada um deles para você agora. Então, sintomas de maldição ou evidências de que você está sendo perseguido espiritualmente por uma força maligna. Primeiro é fracasso crônico associado à história de suicídios. Aquele sangue do suicídio, ele produz a base, ele fomenta a entrada de espíritos de morte que são convidados não só para trazer a pessoa para um lugar de morte, mas para fazer com que tudo na vida dela seque, aborte e morra. Ira incontida, associada à história de homicídios e crimes violentos na família. Insanidade e colapsos mentais crônicos ou cíclicos que atinjam toda a família. Transferência familiar de comportamentos e vícios, onde você vê o avô, o pai, o filho, o neto, numa cadeia familiar de comportamentos ligados a vícios de jogo, de droga, de pornografia, de violência, de bebida. Transferência e quadro familiar crônico de mortes prematuras, viuvez e perda de filhos. Você sabe que existem de fato perseguições nessa área. Não é que aconteceu uma vez, mas é que você olha para o lado e você vê que a família inteira tem mortes prematuras, tem quadros de viuvez precoce e perdas de filhos generalizada. Cadeias pecaminosas de caráter hereditário são iniquidades familiares, que elas são repetidas, são filhos, são pais, netos, bisnetos, que adotam uma mesma cultura de pecado, uma mesma cultura de iniquidades, enfermidades repetidas ou crônicas familiares, sem o diagnóstico médico claro, especialmente se são de caráter hereditário, ou seja, são enfermidades que se repetem na família toda, que muitas vezes geram a morte ou são incapacitantes e que atingem irmãos, tios, sobrinhos, enfim. Esterilidade crônica familiar. Não quando é apenas uma pessoa, mas quando você vê quadros de diversas pessoas na família que são estéreis. Quadros de desintegração familiar, famílias que todo mundo se separa. Todas as pessoas são desleais, são desonestas no casamento. Insuficiências econômicas contínuas, principalmente se a pessoa ganha o suficiente. Tem pessoas que têm ganhos suficientes e vivem num quadro, numa ciranda de dívidas, de perdas, de derrotas financeiras. Eles ganham muito, não conseguem construir uma casa, não conseguem ter um bem, vivem endividados. A pessoa ganha 10, 15, 20 mil reais, salários excelentes, e devem 40, 50, 60 mil reais. Situação crônica de perdas repentinas, acidentes envolvendo a possibilidade de morte e cirurgias frequentes. Eu não estou dizendo que um ano você fez 2, 3 cirurgias, eu estou falando de pessoas que fazem 20, 30 cirurgias num ano, ou períodos na memória da infância apagados e tendência ao surto. Tudo isso são sintomas que a gente deve observar. Eu quero caminhar com vocês nessa série de mapeamento espiritual, quero ensinar vocês, e eu quero pedir para que você continue me seguindo no nosso canal. Acesse o nosso site, cursos.pastorlobo.com, se inscreva no nosso Instagram, dá um joinha, e semana que vem tem mais. Eu vou abençoar a sua vida.